A história de José. José era um dos 12 filhos de Jacó, filho de Raquel, sua esposa amada. Desde jovem, José destacava-se entre seus irmãos, não apenas por ser o filho favorito de seu pai, mas também por seu caráter íntegro e por possuir sonhos que pareciam proféticos. Jacó, em sinal de amor especial, presenteou José com uma túnica longa e colorida, algo que simbolizava honra e liderança na cultura da época. Esse ato aumentou ainda mais a inveja e o ódio que seus irmãos sentiam por ele. Certo dia, José compartilhou com eles um sonho. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, e meu feixe ficou de pé, enquanto os feixes de vocês se curvavam ao redor dele. Os irmãos zombaram. Você acha que vai reinar sobre nós, que vai nos governar? Pouco tempo depois, José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Dessa vez, até seu pai ficou intrigado. O que significa isso, meu filho? Eu, sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos a você. Apesar da repreensão, Jacó guardou essas palavras no coração. Um dia, Jacó enviou José ao campo para verificar seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho longe de casa. Quando eles viram José de longe, tramaram contra ele. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e dizer que uma fera selvagem o devorou. Mas Rúben, o mais velho, sugeriu que o jogassem em um poço vazio, planejando resgatá-lo mais tarde. Assim, despiram José de sua túnica colorida e o jogaram no poço. Enquanto Rúben estava ausente, uma caravana de ismaelitas passou por ali. Judá então sugeriu: por que matá-lo? Vamos vendê-lo como escravo. Assim não teremos seu sangue em nossas mãos. Eles venderam José por 20 moedas de prata, e os mercadores o levaram para o Egito. Para enganar seu pai, os irmãos mataram um cabrito e mancharam a túnica de José com sangue. Quando Jacó viu a túnica, chorou amargamente, acreditando que seu filho havia sido devorado por uma fera. Descerei ao mundo dos mortos lamentando meu filho, disse Jacó, inconsolável. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Deus estava com José, e tudo que ele tocava prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de sua casa. Sob sua liderança, a casa de Potifar floresceu. Contudo, a esposa de Potifar começou a desejar José. Um dia ela tentou seduzi-lo, mas José recusou. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Irritada pela rejeição, ela agarrou sua túnica enquanto ele fugia e, com a peça em mãos, acusou-o falsamente de tentar violentá-la. Potifar, furioso, lançou José na prisão. Mesmo preso, Deus estava com José. Ele ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou responsável pelos demais prisioneiros. Um dia, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos e tiveram sonhos estranhos. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que floresciam e produziam uvas, que ele espremia no copo do faraó. José interpretou: em 3 dias você será restaurado ao seu cargo. O padeiro, por sua vez, sonhou com 3 cestos de pão sobre sua cabeça, e aves comiam o pão. José explicou: em 3 dias você será executado. Ambas as interpretações se cumpriram exatamente como José havia dito. José pediu ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. O faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio conseguia interpretar os sonhos. Então o copeiro lembrou-se de José. Ele foi chamado à presença do faraó. Após ouvir os sonhos, José disse: os sonhos são um aviso de Deus. Haverá 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó deve nomear um homem sábio para armazenar provisões durante os anos prósperos. Impressionado, o faraó nomeou José governador do Egito, colocando-o como segundo em comando, abaixo apenas dele próprio. Durante os anos de fartura, José armazenou grandes quantidades de alimento. Quando a fome chegou, não apenas o Egito, mas outros povos vieram buscar provisões. Entre esses povos estavam os irmãos de José. Eles foram ao Egito comprar grãos, mas não reconheceram José, que estava vestido como um governador egípcio. José os tratou com firmeza e os acusou de serem espiões. Eles explicaram que eram filhos de um homem idoso e mencionaram seu irmão mais novo, Benjamim. José exigiu que trouxessem Benjamim para provar sua honestidade. Após muito custo, Jacó permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Quando José viu seu irmão mais novo, mal conseguiu conter as lágrimas. Ainda assim, ele os testou mais uma vez. Colocou uma taça de prata no saco de Benjamim e acusou-o de roubo. Judá então ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim como escravo, para não causar mais dor ao seu pai.
Esse ato de sacrifício tocou profundamente José. Chorando, ele revelou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes como escravo. Não se preocupem, pois Deus transformou o mal em bem para salvar muitas vidas. Os irmãos ficaram atônitos e temerosos, mas José os abraçou e os consolou. José pediu que trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. Faraó ofereceu-lhes a terra de Gósen, uma região fértil. Quando Jacó chegou ao Egito e reencontrou José, emocionou-se profundamente. Anos mais tarde, Jacó faleceu, e os irmãos temeram que José buscasse vingança. Porém, José reafirmou seu perdão. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José viveu muitos anos no Egito, viu seus descendentes crescerem e prosperarem. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida. E assim a história de José permanece como um testemunho poderoso de fé, perdão e do propósito divino, mostrando que, mesmo em meio às adversidades, Deus pode transformar o sofrimento em bênção. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.